que o nome de Deus é realmente impronunciável? É o que tem sido repetido muito. Alguns falam o nome é inefável. Aqui vocês podem ver as 4 letras hebraicas do tetragrama. E recentemente eu acabei de ver um vídeo onde uma jovem, ela parece até que é de Israel, mas fala português muito bem. Tem algumas moças aí fazendo vídeos, né? Uma delas, ela disse assim: olha, o nome de Deus não tem vogais. Se não tem vogais, é impronunciável. Isso não é exatamente correto. Vocês precisam tomar cuidado com esse tipo de afirmação. Eu vou explicar para quem é leigo o que acontece. Nos textos da Bíblia, do chamado Velho Testamento, todo escrito em hebraico, antes de Cristo e no tempo de Cristo, o texto era totalmente só consonantal, ou seja, o texto era abjade, não havia a escrita de vogais. Mas é errado dizer que as vogais não existiam. As vogais sempre existiram. O que acontece é que os judeus, ao lerem, eles já tinham memorizado as vogais. Eles olhavam as consoantes e já sabiam qual era a vogal que havia abaixo das consoantes. Então isso acontecia. Então dizer que não existiam vogais é errado. Essa senhora, essa moça, na verdade, ela disse assim: o nome não tem vogais. Portanto, se não tem vogais é impronunciável. Na verdade, as vogais sempre existiram, inclusive do nome de Deus. O que não havia era a representação gráfica delas. Foi somente depois de Cristo, ali mais ou menos 400 a 500 anos depois de Cristo, que uma família ali na região de Tibérias, no mar ocidental da Galileia, começaram a colocar a forma gráfica representando as vogais e passou a se chamar massoretas, né? O nome deles eram massoretas, e os massoretas tinham a família de massoretas que faziam a massorá, que seriam esses sinais, essas vogais, essas pontuações, e eles viviam, não somente tinha a família Ben Asher na região de Tibérias, mas também lá na Babilônia a família de Ben Naftali, que também fazia, só que eles colocavam as vogais aqui em cima. Curiosamente, vocês vão ver nesse vídeo muita revelação sobre esse assunto, muito importante. Eles colocavam apenas a representação das vogais e iguais, eles colocavam, embora diferissem os sinais, lá na Babilônia eles colocavam de um jeito, e os outros colocavam lá na região de Israel de outro, mas eles batiam, o som das vogais eram os mesmos, porque eles já sabiam o som das vogais. As vogais sempre existiram, não foram os massoretas que inventaram as vogais, eles inventaram a forma escrita das vogais. Então a moça falando, ela disse no vídeo: olha, não, o nome de Deus não tem vogais, portanto é impronunciável, errado. Todos os nomes, inclusive da Torá, tinham pronúncia, tanto consoante quanto as vogais sempre foram pronunciados. Veja o caso aqui de uma afirmação de que alguns dizem: não, o nome de Deus não era pronunciado antes de Cristo. O nome de Deus, uns 400 anos antes de Cristo, já não era mais pronunciado. O nome de Deus. Será que isso é verdade? Não, isso não é correto, gente. Porque veja só, aqui vocês estão vendo uma representação de uma pessoa que foi morta, o nome dele Hanina ben Teradion. Foi morto por volta do ano 135 depois de Cristo. E o motivo? Porque ele falou o nome de Deus. Era proibido, segundo a história conta, o Talmud, né, conta no século II. E nós temos esse documento, o Talmud, até o dia de hoje. Lá diz que era proibido pronunciar o nome de Deus e também ler a Torá. Esse homem, Hanina ben Teradion, foi morto. Pode ver que o rolo da Torá está ali junto ao seu corpo. Amarraram junto ao seu corpo, ele foi queimado vivo. E o texto do Talmud que fala isso é o Avodá Zará. O Avodá Zará, inclusive, eu escrevi um artigo intitulado Rabino executado no início do século II, né, do segundo século, na verdade é por volta do ano 135, por pronunciar o nome de Deus. O Talmud é um tratado chamado Avodá Zará. Ali nós lemos que ele, o Hanina ben Teradion, foi queimado pelos romanos. Mas o motivo? Eu estava lendo essa mesma obra em inglês, uma tradução para o inglês, e fala que ele pronunciou o nome inefável ou impronunciável. Aí eu suspeitei que tinha alguma coisa de errado. Como que ele pronunciou o nome e foi morto por isso, sendo que o nome é impronunciável? Então eu falei, não vou ler em inglês não, eu vou ler o texto em hebraico. Aí eu abri o Avodá Zará. Aqui está ele na internet, na página sefaria.org, e lá mostra a seguinte frase, ó:
Rogar et Hashem, estava pronunciando, ou pronunciou o nome Beotiotav, segundo as suas letras. Aqui não diz que ele pronunciou o nome inefável, impronunciável. Não existe isso. E esse povo adora repetir essa palavra. O nome é inefável, o nome é impronunciável. Inclusive o Nehemiah Gordon trouxe à tona vários rabinos do século 12, 13, 14, 15, 16, vários rabinos, gente. São documentos que estavam na Barilã, onde esses rabinos falam o nome de Deus e dizem até as vogais quais que são. Shevá, Rolan, Kamatz, E-O-A. Portanto, o nome é Yehová. Esse é o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas por que as pessoas ficam repetindo que esse rabino, né, ele não pronunciou o nome porque o nome era impronunciável, sendo que ele foi morto por pronunciar? Então não tem lógica isso, meus amigos. Na verdade, o profeta Jeremias, abro aqui a Bíblia em Jeremias 23, 27, ali fala desse povo, esse povo está sonhando. Né? Porque com os seus sonhos, diz o texto, olha o que Jeová disse, ó, com os seus sonhos que contam uns aos outros, eles querem fazer o meu povo se esquecer do meu nome. É justamente o contrário do que Jesus fez aqui, ó, em João capítulo 17, versículo 6. Jesus disse em oração na noite anterior à sua morte: tornei o teu nome conhecidos aos homens que me deste do mundo. Portanto, Jesus falava o nome de Deus. E nós sabemos que ele pronunciou porque ele entrou na sinagoga no dia de sábado. Diz ali em Lucas 4, 18, né? Foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. E ele leu o rolo, e em Isaías 61 fala: o Espírito de Jeová, Ruach Adonai Yehová, Alaí, está sobre mim. Portanto, ele falou o nome Yehová. Ele pronunciou o nome de Deus. Jesus mesmo disse: tornei o teu nome conhecido. E no versículo 26, olha o que Jesus diz aqui em João 17, 26. Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei conhecido. Agora, olha que coisa incrível que eu vou mostrar para vocês aqui. Um outro documento, que eu só gosto de mostrar mesmo os documentos para você ter certeza. Aqui você está vendo o Targum de Onkelos, meus amigos. Bom, vamos falar sobre o Targum de Onkelos. Esse Targum, ele foi escrito originalmente por volta ali do ano 100 e pouco, ou seja, século II, por uma pessoa chamada Onkelos, né? Alguns chamavam ele lá na Babilônia de Onkelos. Inclusive, o Talmud babilônico chamava ele de Onkelos, mas já o Talmud de Jerusalém o chamava de Áquila. Tá vendo aqui? Aqui é o texto massorético, mas um detalhe interessante, as vogais não estão embaixo, estão em cima. É o texto chamado como a Massorá babilônica, a Massorá Baveli, né? Então, ele apresenta as vogais em cima. E como você pode ver nessa imagem aqui, do texto do Targum de Onkelos, aqui você vê que ele tem um traço. O que é esse traço aqui? Porque aqui você vê o tetragrama, Yod-He-Vav-He. Esse traço é o Shevá. Esse traço é o Shevá. Viu só? E esses dois pontos aqui é o Rolan, o O. Então o Shevá é um E. Então aqui é YHVH. Então o Y mais o E é IE. O H mais o O é Ro. Então IE, Ro. E o Vav mais esse, parece uma mão assim, ó, é um A, um Kamatz, um A longo. Então aqui você tem o E, o traço, o O, que é esses dois pontos, e o A, que é esse, parece uma mão assim, ó. Então aqui você tem o Shevá, o Rolan e o Kamatz, E, O, A, e o tetragrama aqui. Isso na Massorá babilônica, que era rival da Massorá ocidental de Tibérias, a Massorá tiberiana, que nós usamos na Bíblia hebraica hoje. E a Bíblia hebraica hoje, ela apresenta as vogais em vários lugares, E ou A, igual aqui. Só que aqui é na Massorá Baveli, babilônica. Portanto, uma evidência clara de que o nome de Deus, ele nas épocas... Isso aqui é no Onkelos, o Targum de Onkelos. Ou seja, é cópia de Targums do ano 500, no mínimo, gente, ano 500. Tem gente que diz até que era bem antes. Então, essa ideia de que Yehová, a vocalização com EOA, ela surgiu depois, não bate, não cola. Os massoretas usavam a vocalização tanto na Babilônia como na região de Tibérias, no mar ocidental da Galileia, no norte de Israel.
Aí aquelas pessoas que ficam falando, não, a Massorá está falsificada. Ah, então lá na Babilônia também era falsificada? Será que não é só a cabeça que está falsificada, não? Porque a Massorá babilônica e a Massorá tiberiana apresenta E ou A para o nome de Deus. Aqui tá, olha, para você que não sabe como que funciona a Massorá babilônica, ó, o traço aqui é um Shivá. Os dois pontos é um Roland, tá bem? E o Kamates, ó como que era o Kamates, ó. Né? Dois tipos aqui, o pata, né, e o Kamates. Então é isso. Olha só, eu tô com o Targum de Onkelos aqui, na página da British Library, que é a Biblioteca Britânica, e ela apresenta esse texto aqui que é datado de circa ano 1000. Veja só como é antigo. É no tempo de Maimônides quase, antes de Maimônides, o chamado Rambam, um rabino muito conhecido. Ele provavelmente tinha acesso a esses textos. Aqui você vê o Targum de Onkelos, que é cópia de Targums do século V, ano 400 e tanto. Então aqui você vê que já era Massorá esse texto. E aqui você vai olhando, gente, com atenção, e você olhando, você vê o tetragrama, o nome de Deus. E olha só, eu não sabia que estava aqui, ó, já achei. Olha aqui, gente, ó. Yod-He-Vav-He, você vê o E aqui, é lógico que é a Massorá tiberiana, né, da região de Tibérias, na região ocidental. Então aqui, ó, Ye, aí o Re aqui que é o H, né, e o O aqui em cima, ó, Yehová, ó o Kamates, e o H no final, Yod-He-Vav-He, YHVH, e as vogais E ou A. Portanto, o nome para se ler Yehová, né, de cerca, esse Targum aqui é do ano 500, mas é cópia, aliás, do ano 1000, mas é cópia de Targuns do ano mais ou menos, ano 500, final do quarto século ali, e alguns dizem que era até mais antigo. São os mais críticos e pessimistas que dizem que essa Massorá é do ano 500. Aqui, olha, mais uma vez o nome de Deus aqui, olha. Ó. Yode Sheva, que é um E, o Re, o Roland e o Kamates, e Yehová. O nome de Deus ele está em todo canto com essa vocalização E ou A. Então não adianta vir falar que é do ano 1500. E então fica aqui desconstruída a tese de que o nome de Deus com as vogais E ou A, da forma Yehová, é uma construção feita a partir, né, do ano 1500. Isso não cola, não tem mais como sustentar essa ideia. Dando prosseguimento à nossa análise do nome de Deus conforme na forma Yehová, essa é a forma transliterada desta escrita que aparece muitas vezes na Bíblia hebraica. Como vocês já ouviram nesse vídeo no início, essa forma você encontra muitas vezes no texto da Bíblia massorética. Você vê os dois pontinhos aqui que é um E, o ponto aqui em cima que é um O e o Kamates que é um A. Sheva, Roland, Kamates, E, O, A. Pois bem, então, infelizmente, alguns têm repetido o que o erudito Nehemiah Gordon chama de desinformação. Ele falou que é apenas uma explicação sem base alguma. Ele fala em inglês a wild guess. Seria um tiro no escuro, algo mais ou menos assim, a tradução livre dessa frase. Wild guess. É um eu acho que é. É mais ou menos essa a tradução da frase wild guess. E realmente não tem uma base para se afirmar isso. As pessoas não estão muito interessadas em analisar com objetividade e responsabilidade. Eles querem apenas se desfazer da pronúncia Yehová de uma forma assim automática, primeiro dizendo que não, essa forma não é porque são as vogais de Adonai que foram colocadas nesse tetragrama no texto massorético pelos massoretas. Bom, será que isso é correto, dizer que são as vogais de Adonai? Bom, vamos então esclarecer primeiro o que significa a palavra Adonai, né? Adonai, eu tenho aqui qual é o significado da palavra hebraica Adonai. A maioria dos sites, eles não vão dizer corretamente o significado de Adonai, tá bem? Porque esse ai no final, Kamates Yud, é um AI, né? AI, sons de vogais. Ele costuma ser plural em hebraico. Então, primeiro que não tem nada a ver com Senhor, porque Senhor é Adon. Adon, né? Adon seria
Só essas primeiras 3 letras aqui, o Aleph, o Dalet e o Nun final, Adon. Agora aqui não tem um I no final, é Adonai, né? Adonai. E muitos que dizem que conhecem, né, o texto da Bíblia hebraica vão dizer que existe só uma expressão, Adonai, que significa Senhor, mas na verdade, analisando na minha página, você vai perceber que é muito mais interessante do que muitos pensam. Existe o nome de Deus, que é o tetragrama Yehová, aparece na Bíblia dezenas de vezes com as vogais E ou A. Ocorre que na maioria dos textos da Bíblia hebraica vai aparecer Yevá, faltando o O, portanto vai ficar truncado, não vai dar para ler, vai se ler Yevá. E quando não tem uma vogal aqui, depois do Re, não se lê, então fica truncado. Aí é onde os judeus, por tradição, preferem ler Adonai na sinagoga, e me parece que em público eles leem Hashem, que significa o nome. Mas voltando ao assunto, aqui o nome de Deus aparece na Bíblia, certo? Os judeus, quando vão ler, eles olham isso aqui, em vez de ler Yehová, até mesmo nos lugares onde tem o EOA, eles vão ler Adonai. Adonai se escreve aqui do jeito que está aqui, ó. Adonai. É um som longo, Adonai. Se refere ao quê? Ao significado exato dessa frase é Senhor dos Senhores. E uma forma de traduzir corretamente para expressar a ideia é Soberano Senhor, tal qual fez a tradução no Novo Mundo. A maioria das Bíblias não, elas traduzem tanto Adon como Adonai por Senhor, isso não é correto. Parece até que não estudaram hebraico os eruditos que fizeram as versões seculares da Bíblia, as versões tradicionais das igrejas chamadas cristãs. Agora veja que a palavra Adonai tem um ponto também que isso não é relacionado muito com o assunto aqui, mas eu quero alertar para os que acham que sabem muito de hebraico, né, e estão atrapalhando as pessoas. Existe Adonai e Adonai. Olha, 2 formas diferentes de Adonai. Uma é usada exclusivamente para o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas não sabem disso, até mesmo professores, a maior parte dos professores, porque infelizmente os léxicos, se não for bons léxicos, dicionários de ponta, eles não vão esclarecer isso aqui, que existe Adonai e Adonai, que aqui é usado com referência, por exemplo, aos anjos, quando visitaram Ló, ali no capítulo 19 de Gênesis, e Adonai, que é mais longo aqui no final, é usado exclusiva e unicamente para o Ser Supremo, então podemos dizer que é um substantivo de uso exclusivamente monádico, ou para o Criador do Universo. Eu tenho aqui esse slide aqui que foi preparado pelo Masterlink, um dos nossos cooperadores, uma pessoa que sempre está comentando nos vídeos da página do Queruvim, do YouTube do Queruvim. Masterlink, ele está se especializando bastante nesse assunto. Ele fez aqui esse material interessante, onde ele coloca a palavra Adonai aqui do lado e o tetragrama do outro, tá? Deixa eu afastar aqui, para ficar melhor. Voltando aqui, né? Então você tem aqui o nome Yehová, aqui você tem Adonai, que é Soberano Senhor, aqui já é Adon e aqui Adoni. Os leigos, os ignorantes, né? Eles leem lá o Salmo 110, Adoni, e fala que lá está escrito Adonai. Está cheio dessas pessoas, infelizmente. Não tem respeito, não tem amor, não tem dedicação pela leitura dos textos da Bíblia hebraica. Então, por favor, apoie o canal do Queruvim para você entender as coisas do jeito que elas realmente são. Não do jeito que esses desinformantes, esse povo, né? Esse povo, o mundo enlouqueceu, gente. O mundo, as pessoas não levam nada mais a sério. Então, vamos falar um pouco, o tema que aborda-se agora é, será que a palavra Yehová, o nome de Deus, será que ele é, de fato, ele possui uma junção onde eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no nome, no tetragrama, nas 4 letras hebraicas? Não, não é verdade isso, porque olha só como que é a vogal aqui, porque nós sabemos que em hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Então aqui, olhando a primeira vogal de Adonai, você vê que tem um Hatef Patá, o Hatef Patá ou Hatef Patá, e não uns 2 pontinhos, Shivá, que é um E. Aqui é outra classe de vogais, é um Hatef Patá, seria a curto. Como que fala a breve, a curto em hebraico? Hatef Patá. Aqui tem um Hatef Patá, portanto é um A, bem curtinho. E aqui não, aqui já é um Shivá. Portanto, é bem diferente as vogais de Adonai com as vogais usadas no tetragrama na Bíblia hebraica. Então, essa é a realidade. Alguns vão dizer, não, mas ele se esvaiu e virou um Shevá. Não tem nada a ver isso, virar um Shevá aqui esvaído, porque eles alegam que aqui é uma gutural e aqui não. Mas ocorre
que o Hatef Pata ele pode ser encontrado em letras que sequer são guturais, como o Aleph. Isso é muito comum. Por exemplo, aqui nesse material mesmo, deixa eu afastar um pouco aqui, ó. Aqui vai falar muita coisa sobre esse tema, ó. Encontramos letras palatais com o Hatef Pata. Por exemplo, Ashkanaz. Você vê um Hatef Pata debaixo de um Kaf. Aqui, esse texto é 1 Crônicas 1:6. E aí você vê vários exemplos de letras palatais, né? Que você vê o Hatef Pata, que é essa é o som de A, bem curtinho, é isso aqui. Isso aqui, eu nem gosto de falar que é um Shevá composto. Nem gosto muito de usar essa expressão. Para mim, isso aqui não tem nada de Shevá. Isso aqui é um Hatef Pata, é um A curto, é assim que fala. É dentro da classe de vogais da classe A. Nós temos o Hatef Pata, tem o Pata e tem o Kamatz. Então aqui você tem Ashkenaz, né? E você vê que debaixo de um Kaf vem o Hatef Pata. Você vê aqui outra palavra, La Haragah. La Haragah. Aqui no caso, ocorre debaixo de um Gimel, um Hatef Pata. Aqui debaixo de um Kof, você vê um Hatef Pata em Salmo 55:22. O Karav, né? E se aproximar, e tem de se aproximar ou algo assim. Karav é o verbo se relacionado com aproximar-se. Então, debaixo do Kof, você vê um Hatef Pata. Encontramos Hatef Pata debaixo de várias letras, inclusive não só em guturais, em 16 letras, entre Gênesis até Apocalipse. Várias passagens. Você encontra em Gênesis 2:12, diz debaixo do Zain, debaixo do Lamed também, outra passagem, debaixo do Shin, debaixo de um Kaf, o Raf, debaixo do Nun, Mem, o Gimel. Então tem várias palavras que o Hatef Pata ocorre que não são guturais. Então essa conversa de dizer que no nome de Deus saiu o Hatef Pata de Adonai porque aqui não é uma gutural, não cola. Nós encontramos até mesmo um Hatef Pata debaixo de um Yudi na obra da gramática de Brown Driver Briggs. Nós encontramos um exemplo. Então realmente não cola essa afirmação de que o nome de Deus ele carrega as vogais de Adonai, não cola. Olha aqui Adonai com Hatef Pata e o nome de Deus com os dois pontinhos, o E, o Shevá, como eu estou mostrando aqui. Então você tem o nome de Deus, o Yudi, né? Aí você vê o Re, que é um H, o Vav e um Re, né? Certo? Então, nos manuscritos vai estar assim, quando aparece o nome Erro no começo e depois a outra última vogal, Vá. Aqui é Vá. Né? Sempre que você encontra um Re, isso é um alerta de que pode ser provavelmente uma marcador de vogal Kamatz. Isso é Mater Letionis. Isso está na obra da gramática de John Seilhammer, debaixo de Mater Letionis. Ele fala que um Re no final indica um A como vogal, o som de Vá, portanto. Isso aqui é gramática pura, gramática de John Seilhammer, debaixo do tema Mater Letionis. Outro ponto, então isso aqui indica que o nome de Deus era pronunciado Vá no final. Termina com Vav e Re, ó. Vá é a sílaba aberta e tônica, o Vá no final de Yehová. É muito comum que as letras Vav e Re tenham som de Vá. Um exemplo aqui mostra, entre muitos, a palavra Tikvá. Tikvá, que termina com Vav e Re e tem o som de Vá. Portanto, o nome de Deus não é diferente, termina com Vav e Re, som de Vá. Lembra Eva, Gênesis 4:1? Se você for na Bíblia hebraica, você vai ver que o nome Eva, por exemplo, vamos dar uma olhada rápida, não quero me deter muito, porque tem muitas coisinhas aqui que precisa mostrar, mas vai agregar para você a informação que aí você precisa. Em Gênesis 4:1 fala, Adam yada et Havá, e Adão teve relações com Eva, e aqui Eva aparece com o Het, né? E o Patá. Então você tem Ra. Aí depois Vav e Re no final. Qual é a leitura? Vá. Então em hebraico Eva é Ravá. Tem um Re no final, indica um som de A. É o provável som de A quando termina assim, porque é Mater Letionis, gramática de John Seilhammer, repito, na parte de Mater Letionis, diz que a consoante Re no final de um nome próprio é marcador de vogal Kamatz, portanto, Vá.
Aqui se lê Hava, Eva, Hava. Portanto, os nomes próprios. Que eu lembre, nomes próprios, nome de pessoas na Bíblia hebraica, terminado com Vav e Rei, é sempre Vá. É sempre Vá. Nomes próprios de pessoas. A não ser que seja um nome estrangeiro. Mas fora isso, nomes de pessoas de origem judaica, terminou com Vav e Rei, é Vá. Isso é um forte indicativo de que o nome de Deus era pronunciado Yehová. Então, voltando aqui no nome de Deus, que aparece na forma aqui transliterada Yehová, aprovado pela análise das vogais, análise vocálica, análise nos manuscritos. Mas tem muito mais interessante informação sobre isso aqui quando nós olhamos o início do nome de Deus, Yeho, que alguns interpretam como tendo uma sílaba aqui, Yeho, e outros já interpretam como sendo duas sílabas, o Ye fazendo uma sílaba e o Ro outra sílaba. A maioria entende que é uma sílaba até o Ro, mas tudo bem. De qualquer forma, aqui você vê que Yeho, o nome de Deus, ele aparece essa forma abreviada nos nomes dos antigos israelitas, nas formas dos nomes teofóricos. Os nomes dos judeus aparece a forma, por exemplo, Jeoiada, Yehoiada, né? Olha, Jeuzadak e Yehotzadak, isso dentro do manuscrito Códice de Alepo. O Códice de Alepo, Yehoiada, Yehotzadak aqui, melhor dizendo, Yehotzadak. Aqui, Yehoram, e você vê o Yeho preservado nos manuscritos com as vogais Yeho. Tem o Sheva e tem o O. Olha o nome Josué, Yehoshua. O nome Josafá, Yehoshafat. E o nome de Deus é vocalizado, tem as vogais Eoá, Sheva, Rolan, Kamatz, nos manuscritos. Você vai na pesquisa, por exemplo, a Enciclopédia Judaica, eles vão dizer que o nome de Deus na forma de Jeová, em inglês, com as vogais Eoá, é impossível. Eles falam que não pode ser aceito, que é impronunciável, eles inventam um monte de coisa. E dizem que os judeus nunca pronunciaram, que eles não falam, mas sim pronunciam Adonai. O problema dessa afirmação do Dr. Hirsch, lá da Enciclopédia Judaica, esses que ficam repetindo nas outras enciclopédias essa afirmação, baseiam-se na premissa de que os judeus estão afirmando algo correto. Mas não é correto porque, como você pode pesquisar, Nehemiah Gordon, ele descobriu vários judeus rabinos do século XII, século XIII, século XIV, século XV, todos eles falando que o nome de Deus era pronunciado com Sheva Rolan Kamatz, E-O-A. Portanto, o nome de Deus, evidentemente, não tinha nada de vogal de Adonai. O nome Yehová é o nome legítimo do Criador do Universo, de acordo com o manuscrito da Bíblia, de acordo com a tradição judaica, que eu acabei de falar, é só olhar o livro Shattering the Conspiracy of Silence, Rompendo com a Conspiração do Silêncio, onde o erudito Nehemiah Gordon, que é um judeu caraíta, apresenta ali vários judeus do século XII, que nem o livro Sefer Hashem, aquele outro erudito rabino lá da Idade Média, me parece que século XIV ou XIII, o Meir Maharan de Lublin. Ali, século XII em diante, o Nehemiah Gordon apresentou vários rabinos, todos falando o nome de Deus era Yehová. Então não tem essa de as enciclopédias dizerem que os judeus nunca pronunciam, ou que a pronúncia se perdeu totalmente. Não, o povo perdeu, é verdade, o povo não fala. Mesmo assim, uma coisa que eu quero lembrar, olha, vê se não tem lógica isso que eu estou falando. Os nomes dos judeus, até hoje, ninguém questiona a pronúncia, nunca. Rambam mesmo, no século 11, né? Ele fala sobre os nomes da Bíblia hebraica, que os maçoretas colocaram a representação gráfica. Ele diz que era meticulosamente feito e que era muito bem elaborado, e isso não só a Massorá ocidental, como a Massorá oriental, lá da Babilônia. Tanto é que batia a pronúncia do nome dos filhos de Israel. Batia, era a mesma pronúncia. Nunca houve contestação sobre a pronúncia do nome dos israelitas. E agora, com o advento da internet, apareceu um monte de judeu baiano, judeu paulista, judeu cearense aí, né, falando que o nome é Yah. Por exemplo, Josué, eles falam agora que é... Deixa eu achar aqui na lista Josué. Yehoshua, eles falam que é Yahoshua. Não existe Yah. Aqui, por exemplo, essas imagens aqui é do Códice de Alepo. É sempre Yeho, abreviação de Yehová. Jamais Yahô, Yahu, Yahu, nome de Deus Yahu, ou o nome de Deus Yavé. A Bíblia hebraica, jamais você vai encontrar Yavé. Essa é uma pronúncia que criaram para rivalizar com o nome Yehová. Tanto é que ela foi aceita mais só no final ali
do século XIX e início do século XX. Aí os evangélicos, né, começaram a ficar com a birra contra principalmente as testemunhas de Jeová e fizeram questão de usar a forma Yahweh ou Javé, né? E essa é uma birra teológica, é claro, não tem outra explicação. Existe, sabe quando há uma conspiração, eles não querem, não aceitam que é Jeová. Você encontra a forma de Deus. Vocês viram na abertura do meu vídeo, esse vídeo que eu estou postando? Vocês viram várias igrejas, várias moedas com o nome de Deus na forma E ou A, vogal E ou A, em hebraico Shevá, Roland Kamatz, você não viu? Como é que você explica isso? Até no manuscrito em grego do século III ali, alguns datam como do século II. Você viu aquele manuscrito em grego? Vai no início, na introdução, na música lá, no início desse vídeo que você está assistindo. Você acha que dá para explicar como é que a forma E ou A já existia no século II ou III? Se alguns dizem que foi criado, inventado pela junção, segundo eles, das vogais de Adonai ao tetragrama, eles falam que pegou-se as vogais de Adonai e colocou-se no tetragrama, mas Adonai começa com A. Adonai, A. E o nome de Deus nos manuscritos, em vários lugares, está Yehová. Então não tem nada de vogal de Adonai no nome de Deus. Então o que está havendo, na verdade, é uma conspiração contra o nome de Deus. Eles removem o nome de Deus sob esse pretexto. Os eruditos fazem isso, né? Os grandão lá, eu sou o erudito tal, né? Mestrado, doutorado, eles se acham os conhecedores. A Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é tolice perante Deus. Esses mesmos líderes religiosos, eles estão cumprindo aquilo que diz Jeremias, o texto que nós lemos no início aí, Jeremias, né, lá no capítulo 23, versículo 27, não é? Que diz: com os sonhos que contam uns aos outros, diz Jeová, né? Aqui é o próprio Jeová, Deus, que diz, ó, diz Jeová, tá vendo? Ele fala assim: com os sonhos que contam uns aos outros, eles querem fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então aqui mostra que o nome de Deus eles estão fazendo o quê? Tentando apagar, fazer o povo esquecer. E uma das desculpas mais sem base que eu já vi é essa afirmação de que são as vogais de Adonai, sendo que não tem nada a ver com Adonai. Os nomes dos israelitas todos começam com Yehô, quando são nomes teofóricos. O que quer dizer nome teofórico? Já falei em outros vídeos, você poderá encontrar no canal do Queruvim, falando só sobre esses assuntos dos nomes teofóricos. Lá você vai ver que os nomes que os antigos israelitas carregavam um nome que tinha parte do nome deles, o nome de uma divindade, era nome teofórico. Então o nome, por exemplo, Josué, Yehoshua, né? Abreviado Yeshua, que é o mesmo que Jesus. Então Yehoshua, abreviado, nos dias de Jesus ele já abreviava e falava Yeshua. Então porque o nome de Deus começa com Ye. Por isso que o nome Jesus em hebraico é Yeshua, Ye de Yehová. Então o nome Jesus tem parte do nome do Deus dos israelitas, portanto o nome Jesus é um nome teofórico. Isso os pastores não sabem, nem sabem o significado do nome, a maioria nem sabe que o nome Jesus significa Jeová é a salvação, porque é a abreviada forma de Yehô, que significa Jeová, Yehová em português, Jeová, né? Não tem problema, você, né, que gosta de falar que em hebraico não tem letra J, pode parar de falar essa besteira, porque J é em português, falar Jeová não tem problema nenhum. Em hebraico é Yehô, né? O nome de Deus é Yehová. Então os nomes teofóricos Yehoshua, que significa o quê? Josué, né? Ou Joshua. O nome Yehô é a abreviação do nome de Deus e Shua é o verbo Yashá, que significa salvar. Yashá, ele salvou, né? A forma cal do verbo Yashá. Ele salvou. Então realmente não fica nenhuma dúvida aqui nesse assunto. Outro ponto importante que agora eu quero finalizar aqui de uma maneira clara, que nem cristal. Aqui você vê um manuscrito do ano 1000 e pouco, entre o ano 1000 até o 1300, ele é o Targum de Onkelos, que eu abordei um pouco atrás no vídeo. Aqui aparece a Massorá, só que em vez de colocar as vogais embaixo, aqui ela aparece em cima do nome de Deus. E você está vendo aqui, o nome de Deus é vocalizado para se ler Yehová, na Massorá babilônica. Então, a afirmação de que o nome de Deus ele foi uma falsificação feita pelos massoretas, mas eles eram rivais da escola lá da Babilônia.
Então é óbvio que o nome era pronunciado lá Yehová também. E esse manuscrito é cópia de textos do ano 500. Tem também o Códice de Hillel. Digita na internet Códice de Hillel, cerca anos 600. Tem o nome de Deus com as vogais E ou A. Então essa é uma evidência clara de que o nome de Deus, desde os primórdios, era pronunciado Yehová e que não é nada nem tem nada a ver com as vogais de Adonai, que seria uma suposta junção de Adonai, as vogais de Adonai, com o tetragrama, as 4 letras hebraicas.